Estamos falando mais um Fractal Revisa. Meu nome é Uzielto e nós vamos trabalhar agora sobre a respeito de ligações químicas, mais especificamente a ligação iônica. Para que nós possamos começar sobre ligação iônica, eu costumo falar que, para mim, particularmente, o mais importante da ligação iônica é vocês relacionarem a ligação iônica primeiro com a teoria do octeto. Bem, a teoria do octeto fala exatamente o seguinte, que o elemento, para que ele possa ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada, ou seja, ter a configuração eletrônica dos gases nobres. Ele vai ter que ganhar ou perder elétrons para ficar estáveis. Então, 60% das ligações químicas está relacionado com aquilo que eu falei para vocês. Nós temos família 1A, nós temos família 2A, nós temos família 3A, nós temos família 4A, família 5A, família 6A e a família 7A. Bem, se vocês souberem e lembrarem disso daqui, fica bem fácil. Família 1A significa que ele tem que perder 1 para ficar estável. Significa que eles são os metais alcalinos. Família 2A significa que ele tem que perder 2 para ficar estável. Família dos metais alcalinos terrosos. Família 3A significa que ele tem que perder 3 para ficar estável. Família do boro. Bem, família 4A, na realidade, a 4A, ora ele pode ganhar, ora ele pode perder 4 elétrons. Por quê? Porque ele está bem no meio. Então, necessariamente, ele pode ganhar ou perder. Família do carbono. 5A, ele tem que ganhar 3 para ficar com 8. Família do nitrogênio. 6A, ele precisa ganhar 2 para ficar com 8. Família dos calcogênios. E 7A, ele tem que ganhar 1 para ficar com 8. Família dos halogênios. Lembrando que se ele é positivo, tá aqui, ele também pode ser denominado de quê? De cátion. Se ele é negativo, ele também é denominado de quê? De ânion. Se ele é positivo, significa que ele perde elétrons. Se ele é negativo, significa que ele ganha elétrons. Se ele perde, significa também que ele é metal. E se ele ganha, significa que ele vai ser ametal. Aí sim eu posso começar a falar com vocês a respeito de ligação iônica, que fica bem tranquilo o ensinamento para vocês agora. Na ligação iônica, o próprio nome já está falando. Iônica vem de quê? De íons. E exatamente eu tenho quais íons? O que nós acabamos de escrever. Os íons positivos e os íons o quê? Negativos. Ou se você quiser falar quando um é cátion e o outro for ânion. Ou se você quiser falar quando um perde, o outro o quê? Ganha. Ou quando um for metal, o outro for o quê? Ametal. Então, nesse caso, como que vai aparecer para vocês a ligação iônica? Bem, se eu te der a tabela periódica na prova, fica tranquilo. Porém, se ela não aparecer, vocês também não precisam assustar. Vocês têm que lembrar, por exemplo, que eu tenho o Al13 e o Cl17. Nesse caso, família do boro e a família dos halogênios. Mas se eu não souber isso, eu faço a distribuição eletrônica. Porém, o 13 significa que ele está na família 3A. Já o 17, fazendo a distribuição eletrônica em aulas anteriores aí, vocês viram que ele está na família o quê? 7A. Opa, peraí. Nós acabamos de falar para vocês, se ele está na família 3A, ele é mais 3. Se ele está na família 7A, ele vai ser o quê? Menos 1, ou seja, ele tem que perder 3 para ficar estável e ele tem que ganhar 1. Onde que começa o erro da maioria de vocês? Exatamente aqui, ó. O Al, ele é mais 3. Já o cloro, ele é menos 1. Vocês têm que dar o tombo e na hora que vocês dão o tombo, vai ficar exatamente essa fórmula. Al1, que eu não preciso falar, Cl3. Essa fórmula aqui é a chamada fórmula que nós falamos, que é a fórmula iônica. Tá, feita a fórmula iônica, existe uma outra fórmula que nós falamos com vocês também, que é a fórmula eletrônica. E essa fórmula eletrônica também pode ser chamada esquema de Lewis ou Lewis. Bem, significa o seguinte, que eu tenho um alumínio, que está aqui, e significa que eu tenho 3 cloros. 1, 2, 3. Bem, eu vou representar a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Bem, o alumínio,
ele tem 3 elétrons na última camada porque ele é da família 3A. Já cada cloro, por ele ser da família 7A, ele vai ter 7 elétrons na última camada. Então, estão aqui com 7 elétrons cada um deles. Bem, o alumínio, para ficar estável, tem que perder 3. Mas o cloro, para ficar estável, tem que ganhar 1. Então, 7 vem aqui 8, 7 vem aqui 8, 7 vem aqui 8. Nesse caso, eu consegui estabilizar cada cloro com 8 elétrons e o alumínio perdeu o que ele tinha que perder e automaticamente também ficou com 8 elétrons. Essa é a ligação iônica, onde um está doando para o outro receber. Galera, vamos fazer então a questão do listão de vocês também? A questão relacionada, a questão número 7 e a questão número 9, para a gente fechar esse nosso fractal revisa aqui com vocês sobre ligações iônicas aí. Bem, a questão número 7 fala o seguinte: a fórmula do composto formado quando átomos do elemento genérico M. Opa, ele falou que o átomo do elemento genérico é o M, tá lá. Que forma cátions trivalentes. Opa, se ele é cátion, ele é positivo. E se é trivalente, significa que ele é 3+. Ligam-se com átomos de elemento Y, então ele está falando que vai ligar com um átomo de elemento Y, da família dos calcogênios. Opa, a família dos calcogênios, nada mais, nada menos, é a família 6A. Bem, se ele é da 6A, lembra que eu falei para vocês, 1A mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3. 4A mais ou menos 4, 5A menos 3, 6A menos 2. Então, nesse caso aqui, essa ligação só vai poder ser iônica, por quê? Porque você tem um que é positivo e o outro que é o quê? Negativo. Se você fizer isso daqui, esse 3 vai descer e esse 2 vai descer, vai ficar M2Y3. Essa é a fórmula iônica. E isso é o que ele pediu nesse exercício aqui com vocês aí, ó. Então, nesse caso aqui, você tem a fórmula iônica do exercício. E foi exatamente isso que ele pediu no exercício número 7. Valeu, galera? E a questão número 9, que nós vamos fazer agora também, ela está relacionada com o seguinte, questão número 9. Bem, a questão número 9 fala o seguinte: um elemento X pertence à família 2A. Opa, ele falou que o elemento é da família 2A. Da tabela periódica. Forma ligação química com outro elemento Y da família 7A. Opa, então da família 7A, você tem aqui quem? Esse elemento aqui, que é a família dos halogênios. Sabendo que X não é o berílio, qual a fórmula do composto formado e o tipo de ligação entre X e Y? Nesse caso, se é 2A, 2+. Se é 7A, 1-. Voltando a falar, X 2+, e Y 1-. Quando você faz isso, você vai dar o tombo. Esse 2 desce e esse 1 desce, vai ficar o quê? X1, que você não precisa colocar, Y2. Essa aqui é a fórmula que ele pediu e a fórmula iônica. Nesse exercício, ele não pediu a fórmula estrutura eletrônica, mas vamos fazer só para a gente mostrar como é que ficaria. X, eu tenho um X e Y, eu tenho quantos Y? 2Y. O X, ele está na família 2A, 2 elétrons. O Y está na família 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem, 7, se eu fizer isso aqui, 8. 7, se eu fizer isso aqui, 8. O X perdeu o que ele tinha que perder e o Y ganhou o que ele tinha que ganhar. Galera, valeu, boa prova para vocês, boa sorte, bons estudos para vocês aí. Tudo de bom.